Graça e paz. Seja bem-vindo ao canal O Poder da Proclamação. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Isaías 55:11. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24:14. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19:11. E a última palavra que Jesus disse através da visão de João no Apocalipse: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem Senhor Jesus. Audiolivro A Malignidade do Pecado, por Thomas Watson. Prefácio. Leitor cristão, o que inicialmente me fez pensar no tema deste livro foi o excesso de impiedade que tem ultrapassado os limites da civilidade e da modéstia comuns. Os espíritos dos homens estão fermentados com o ateísmo e as suas vidas estão manchadas com a devassidão. Não sei como lhes chamar, a não ser de pagãos batizados. Tenho a certeza de que as inundações do pecado estão aumentando, chegando ao nível de um dilúvio. Há uma grande geração entre nós sobre a qual posso dizer que milita contra o Evangelho. Os homens são tão profanos que estimam a Bíblia como sendo uma fábula e gostariam de expulsar toda a santidade do mundo. O príncipe da potestade do ar, Satanás, opera agora nos filhos da desobediência. Efésios 2:2. Nos dias do nosso Salvador, muitos corpos de homens estavam possuídos por demônios, mas agora são as almas das pessoas que estão possuídas por demônios. Um está possuído de um demônio blasfemo, outro de um demônio rancoroso e ainda outro de um demônio de embriaguez. Este é um grande sinal de que o último dia se aproxima, a multiplicação da iniquidade. Mateus 24:12. As cobiças dos homens tornaram-se fortes e insaciáveis, e tal como as víboras, elas os envenenam. Mas quão terríveis e tremendos são os efeitos do pecado. Foram abatidos pela sua iniquidade. O pecado é como o comércio e quem se envolver nele certamente irá à falência. O que Acã conseguiu com a sua cunha de ouro? Aquela cunha separou a sua alma de Deus. O que Judas conseguiu com a sua traição? Ele comprou uma corda. O que o rei Acais obteve ao adorar os deuses de Damasco? Eles foram à ruína dele e de todo Israel. 2 Crônicas 28:23. O pecado é primeiramente agradável e finalmente trágico. Posso aplicar adequadamente essas palavras de Salomão ao pecado. A muitos feridos derrubou. Provérbios 7:26. Quão grande é a colheita de almas que o diabo provavelmente terá. O inferno grandemente se alargou. Isaías 5:14. Foi a cobiça que abriu espaço para os seus convidados. É algo a ser lamentado que o dragão tenha tantos seguidores, enquanto o cordeiro tenha tão poucos. Cipriano retrata o diabo insultando a Cristo da seguinte maneira: quanto aos meus seguidores, eu nunca morri por eles como Cristo morreu pelos seus. Nunca lhes prometi uma recompensa tão grande como Cristo fez aos seus. No entanto, tenho mais seguidores do que ele, e os meus seguidores se arriscam mais por mim do que os de Cristo por ele. Alguns pecam por ignorância, mas até mesmo os cegos podem encontrar o caminho para o inferno. Entretanto, a maioria dos pecados é por escolha. Eles conhecem o fruto proibido, contudo ainda o cobiçam, embora saibam que no dia em que o comerem, certamente morrerão. O meu propósito neste pequeno tratado é estimular os pecadores ao autoexame e fazer um alerta piedoso aos ouvidos deles para os dissuadir da busca por suas impiedades. Se apesar de todas as minhas demonstrações, eles contrariarem a palavra de Deus e se prostituírem com as suas luxúrias sórdidas, então eles são suicidas da alma, e o seu sangue estará sobre a própria cabeça deles. E Deus lhes dirá em sua ira: o que morrer, morra,
e o que for destruído, seja destruído. Zacarias 11:9. Tornei esse discurso público a pedido de alguns amigos. Reconheço que ele não está cheio de recursos retóricos e nem embelezado com as flores da eloquência. A pregação de Paulo não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. 1 Coríntios 2:4. A clareza é sempre o melhor recurso para derrotar o pecado. Quando uma ferida é feita, é melhor tratá-la do que cobri-la com seda. Leitor, que Deus lhe abençoe por meio dessas breves meditações e as torne eficazes ao seu coração. Essa é a oração daquele que é seu amigo e que se dedica pelo seu bem-estar eterno. Thomas Watson. 1. O pecado abate uma pessoa, e foram abatidos pela sua iniquidade. Salmo 106:43. Se a Escritura é um jardim espiritual, como Crisóstomo disse, então o livro de Salmos é um belo outeiro nesse jardim, repleto de flores perfumadas. Lutero chamou os Salmos de uma Bíblia em miniatura. Os Salmos produzem uma música mais agradável do que as já produzidas pela harpa de Davi. Os Salmos são projetados para cada condição da vida cristã e podem servir para iluminação ou para consolo. No Salmo 106, Davi fala sobre os pecados do povo de Deus. Em primeiro lugar, ele fala sobre os pecados deles em geral. Nós pecamos como os nossos pais. Versículo 6. Nem sempre os exemplos dos pais devem ser seguidos. Não deveríamos ser mais sábios do que os nossos pais? Os pais podem errar. Por vezes, é melhor para um filho herdar a terra do que a religião do seu pai. 2 Crônicas 29:6. Em segundo lugar, Davi cita especificamente quais são os pecados deles. 1. O seu esquecimento de Deus. Porém, cedo se esqueceram das suas obras. Versículo 13. Ou como está no original, apressaram-se a esquecer das suas obras. O Senhor fez um milagre memorável em favor deles. Versículo 11. Deus afogou os inimigos de Israel e Israel afogou as misericórdias de Deus. Os nossos pecados e as bondades de Deus escapam rapidamente da nossa memória. Tratamos as misericórdias de Deus como lidamos com as flores. Quando são frescas, as cheiramos e as usamos para enfeitar nossas roupas. Mas em pouco tempo as deixamos de lado e não nos importamos mais com elas. Eles cedo se esqueceram das obras de Deus. 2. A sua cobiça desenfreada, mas deixaram-se levar pela cobiça no deserto. Versículo 14. Eles se cansaram da provisão que Deus lhe enviava miraculosamente desde o céu. Eles se tornaram melindrosos e clamaram por codornizes. Não se contentaram que Deus suprisse as suas necessidades, mas queriam que Ele também satisfizesse as suas cobiças. Deus permitiu que tivessem o que queriam. Eles tiveram as codornizes, mas junto com sua ira, enviou magreza às suas almas. Em outras palavras, Deus lhes enviou uma praga pela qual eles definharam e foram consumidos. 3. A sua idolatria. Fizeram um bezerro em Horebe, versículo 19. Eles formaram para si mesmos um deus de ouro e o adoraram. A Escritura chama aos ídolos de vergonha, Oséias 9:10. Por isso, Deus deixou de afirmar que eles eram seu povo. O teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Êxodo 32:7. Antes, Deus os chamava de o seu povo, mas agora Ele não diz a Moisés, meu povo, mas sim o teu povo. 4. A sua infidelidade. Não creram na sua palavra, antes murmuraram. Versículo 24, 25a. Eles pensavam que Deus não seria capaz de subjugar os seus inimigos e conduzi-los àquela terra agradável que emanava leite e mel. E essa incredulidade irrompeu em murmuração. Eles desejaram ter sido sepultados no Egito. Êxodo 16:3. Quando os homens começaram a desconfiar da promessa de Deus, então discutem com a sua providência. Quando a fé decai, a murmuração se eleva. Foi devido a essas coisas que Deus levantou a sua mão contra os tais, como está escrito, e foram abatidos pela sua iniquidade. Essas palavras podem ser divididas em duas partes. 1. A miséria de Israel, e foram abatidos. Alguns expositores o traduzem como eles emagreceram. O hebraico e a Septuaginta o traduzem como eles foram humilhados.
2. A sua causa, pela sua iniquidade. Doutrina 1. A proposição que extraímos do texto é que o pecado abate uma pessoa, abate os ímpios até a terra. Salmo 147, 6. Jefté disse à sua filha quando ela foi ao seu encontro com adufes e com danças: "Ah, filha minha, muito me abateste." Juízes 11, 35. E um homem pode dizer ao seu pecado: "Ah, meu pecado, muito me abateste." O pecado é o grande nivelador. Ele abate e derruba os pilares da família. Porque pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos? Cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. Ou seja, todos os membros da sua família morrerão antes do seu tempo. Nem haverá por todos os dias ancião algum em tua casa. 1 Samuel 2, 29, 31, 32. Deus agiu assim quando matou os 2 filhos de Eli e expulsou os filhos deles do sacerdócio. O pecado abate um reino. Porque, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. O Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel. 1 Samuel 15, 19, 28. O pecado ataca as bases da igreja e do Estado. Quando Efraim falava, tremia-se, foi exaltado em Israel. Mas ele se fez culpado em Baal e morreu. Oséias 13:1. A tribo de Efraim possuía em si uma majestade e era superior às 10 tribos. Quando Efraim falava, ele assombrava e aterrorizava as demais. Porém, quando se tornou culpado de cultuar Baal, morreu. Quando caiu diante de Deus, devido à idolatria, ele privou a si mesmo de sua honra. A sua força e a sua glória se tornaram em nada. A partir de então, cada adversário insignificante o insultava, pois até mesmo um coelho tímido pôde pisotear um leão morto. Podemos encontrar uma dentre as muitas ameaças contra o pecado em Deuteronômio 28:43. Tu mais baixo descerás. O nosso texto exemplifica o cumprimento dessa ameaça. Foram abatidos pela sua iniquidade. Para que eu possa desenvolver e ilustrar essa afirmação, mostrarei de quantas maneiras o pecado abate um homem e por que o pecado abate um homem. 1. Maneiras pelas quais o pecado abate um homem. 1. O pecado abate um homem na estima de Deus. O pecador valoriza demasiadamente a si mesmo. Provérbios 26:16. Mas Deus tem pensamentos baixos sobre ele e o concebe como desprezível. Depois se levantará em seu lugar um homem vil. Daniel 11:21. A respeito de quem isso foi dito? Isso foi dito sobre Antíoco Epifânio. Ele foi um rei. O nome dele significa ilustre e era adorado por alguns. No entanto, aos olhos de Deus, ele era uma pessoa desprezível. Ao falar sobre os ímpios, o salmista diz: desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Salmos 14:3. No hebraico lemos: eles se tornaram repugnantes. Para que se veja quão baixo um pecador está aos olhos de Deus, o Senhor compara a escória. Salmo 119, 119. A palha. Salmos 1:4. A uma panela fervendo com a escória. Ezequiel 24:6. A um cão. 2 Pedro 2:22. O qual, sob a lei, era imundo. E a uma serpente. Mateus 23:33. Que é uma criatura maldita. Não, ele é pior do que uma serpente, pois o veneno de uma serpente é aquilo que Deus pôs nela. Mas o ímpio tem aquilo que o diabo pôs nele, porque encheu Satanás o teu coração. Atos 5:3. Um pecador tem uma opinião elevada sobre si mesmo, mas se soubesse quão abominável e deformado ele é aos olhos de Deus, então ele abominaria a si mesmo no pó. 2. O pecado abate um homem em seu intelecto. O pecado arruinou a razão do homem. A escuridão está sobre a face desse abismo. Desde a queda, a lâmpada da razão brilha de maneira lânguida, porque em parte conhecemos. 1 Coríntios 13:9. Há muitos nós na natureza que não são fáceis de desatar, porque o Nilo transbordaria no verão, quando pelo curso da natureza
as águas são mais baixas, porque o ímã atrai o ferro e não o ouro, que é o metal mais nobre. Onde está o caminho em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu para a inundação um leito e um caminho para os relâmpagos dos trovões? Como se formam os ossos no ventre da mulher grávida? Jó 38, 24, 25. Eclesiastes 11, 5. Muitos desses são mistérios que não compreendemos. A chave do conhecimento foi perdida na árvore do conhecimento. Nós estamos especialmente envoltos em ignorância em relação aos assuntos sagrados. A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. Zacarias 11, 17. Quão pouca água uma casca de nós pode reter? Quão pouco de Deus o nosso intelecto pode conter? Chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Jó 11, 7. Quem pode desvendar completamente o mistério da Trindade ou sondar o mistério da natureza divina e da natureza humana de Cristo? Infelizmente, somos totalmente cegos quanto ao plano de salvação e ao conhecimento que transforma o coração até que o Espírito de Deus acenda a nossa lâmpada. 1 Coríntios 2,14. 3. O pecado abate o homem na aflição. Esse é o significado do Salmo 106, 43. Foram abatidos pela sua iniquidade. O pecado de Adão o abateu, o expulsou do paraíso. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel. 2 Reis 10, 32. O pecado faz com que Deus diminua as liberdades espirituais e civis de um povo. O pecado é o ventre da tristeza e o túmulo do consolo. O pecado transforma o corpo em um hospital, provoca febres, úlceras, vários tipos de enfermidades e cânceres. O pecado sepulta o nome, deteriora os bens e afasta os relacionamentos mais próximos, como os dos membros do nosso corpo. O pecado é o cavalo de Troia de seu interior, emerge uma tropa de aflições. O pecado afogou o mundo antigo em um dilúvio e incendiou Sodoma. O pecado levou Sião para a Babilônia. Jerusalém gravemente pecou, por isso se fez errante. Lamentações 1:8. O pecado aliena de nós as afeições de Deus. Mataste e não te apiedaste. Lamentações 2:21. Israel pecou e não se arrependeu, e então Deus matou e não se apiedou. O pecado é o grande humilhador. Não foi o pecado de Davi que o abateu, nem a paz em meus ossos por causa do meu pecado. Salmos 38:3. Não foi o pecado de Manassés que o humilhou? O pecado transformou a sua coroa real em grilhões. 2 Crônicas 33:11. Por causa do pecado, Deus transformou o grande rei Nabucodonosor em um animal. Comia erva como os bois e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que ele cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Daniel 4:33. O pecado é como a cana egípcia, fraca demais para servir de apoio, mas afiada o suficiente para nos ferir. Até os filhos de Nof e de Táfnes te quebraram o alto da cabeça. Jeremias 2:16. Os egípcios não eram um povo guerreiro, mas sim um povo afeminado, débil e fraco, mas foram demasiadamente severos para com Israel e o despojaram. Deus dizia a Israel: porventura não fizesse isto a ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus? Versículo 17. Não foi o seu pecado que o abateu? O pecado não apenas nos abate, mas também torna a nossa aflição amarga. O pecado torna a nossa aflição dolorosa. A culpa torna a aflição pesada. Um pouco de água pesa quando é colocado em um recipiente de chumbo, e um pouco de aflição pesa quando é colocada em uma consciência culpada. 4. O pecado abate em melancolia. Ele deixa principalmente a mente em trevas. Alguns têm pressentimentos terríveis e obscuros. A melancolia veste a mente de luto. A melancolia perturba um cristão de tal modo que ele não consegue orar ou louvar. As cordas do alaúde não produzem som quando estão molhadas. Assim também aquele que está melancólico não consegue salmodiar o Senhor em seu coração. Efésios 5:19. Quando a mente está perturbada, ela fica inapta para o trabalho. A melancolia perturba a razão
e enfraquece a fé. Satanás busca tirar proveito de pessoas que se encontram caídas na melancolia e ele se deleita quando as vê neste estado. Tudo parece obscuro quando visto através dos óculos escuros da melancolia. Quando um cristão olha para o pecado, ele diz: "Este Leviatã me devorará." Quando olha para as ordenanças, ele diz que elas servirão para aumentar sua culpa. Quando ele olha para a aflição, acha que o abismo dela irá engoli-lo. A melancolia cria temores na mente, excita os ciúmes e causa barreiras. Posso aludir ao Salmo 53:5. Ali se acharam em grande temor, onde não havia temor. 5. O pecado abate o homem em males espirituais. Ele faz com que muitos tenham uma consciência ferida e uma letargia espiritual, porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos. Isaías 29:10. Os homens são de fato abatidos quando o som da campainha de Arão já não os desperta. Nenhum sermão os despertará. Eles são como o cão do ferreiro que pode se deitar e dormir rapidamente próximo de uma bigorna mesmo quando todas as faíscas caem perto dele. A consciência fica letárgica. Assim que o homem silencia e se torna insensível, ele está indo rapidamente em direção à morte. Desse modo, quando os escrúpulos da consciência cessam e um homem não é sensível nem ao pecado e nem à ira, então podemos soar o alerta da morte. Já não há mais esperança de recuperação para ele. Assim, alguns são abatidos até mesmo a um sentimento de reprovação. Esse é o limiar da condenação. 6. O pecado abate um homem em tentação. Paulo começou a se orgulhar e um mensageiro de Satanás foi enviado para o esbofetear. 2 Coríntios 12:7. Alguns pensam que isso consistiu em uma aparição visível de Satanás que o tentou a pecar. Outros, que o diabo estava atacando a fé de Paulo, buscando fazê-lo crer que ele era um hipócrita. Satanás lançou a bomba da tentação visando explodir a fortaleza da sua graça. E essa tentação era tão aflitiva que ele a chamou de um espinho na carne, e isso o angustiou bastante. Tais são as tentações em que os piedosos caem frequentemente. Eles são tentados a questionar a verdade das promessas ou a verdade das suas próprias graças. Por vezes, são tentados à blasfêmia, outras vezes ao suicídio. Então, são abatidos, tornam-se prestes a desfalecer e a se entregar. O diabo lhes morde o calcanhar, mas Deus impede que fira as cabeças deles. 7. O pecado abate um homem na deserção. Esse é de fato um abismo profundo. Puseste-me no abismo mais profundo. Salmos 88:6. A deserção é um pequeno inferno. O meu amado tinha se retirado e tinha ido. Cântico 5:6. Cristo bateu a porta, mas a esposa não quis se levantar do seu leito de preguiça e imediatamente abriu a porta para ele. Quando o diabo encontra uma pessoa dormindo, ele entra. Mas quando Cristo a encontra dormindo, ele se vai. E se este sol da justiça retira os seus raios dourados da alma, a escuridão toma conta. A deserção é a flecha que Deus dispara sobre a alma, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, cujo ardente veneno suga o meu espírito. Os terrores de Deus se armam contra mim. Jó 6:4. Em suas guerras, os citas costumavam mergulhar as suas flechas no fel de áspides, para que o seu veneno pudesse torturar ainda mais o inimigo. Assim o Senhor disparou as suas setas envenenadas da deserção sobre Jó, sob as feridas das quais o seu espírito sangrava. As Escrituras se referem a Deus como uma luz e um fogo. A alma que sofre a deserção sente o fogo, mas não vê a luz. Isso é tão terrível que as dores mais atormentadoras podem ser comparadas a um prazer se comparadas com tal situação. Todas as delícias debaixo do sol não administram qualquer consolo nessa condição. As coisas deste mundo não podem aliviar uma mente perturbada, assim como uma meia de seda não pode aliviar a dor de uma perna quebrada. Enquanto sofro os teus terrores, estou perturbado. Salmos 88:15. Lutero, durante um certo tempo, esteve prestes a morrer. Ele estava pálido, não falava e seu corpo parecia sem vida,
como foi escrito sobre ele numa carta a Filipe Melanchthon 8. O pecado abate muitos em desespero. Este é um abismo em que ninguém cai, a não ser os réprobos. Eles dizem, não há esperança. Jeremias 18:12. O desespero é um devorador da salvação. É uma pedra de moinho amarrada ao pescoço da alma que a faz afundar em perdição. O desespero olha para Deus não como um pai, mas como um juiz. O desespero se recusa a tomar o remédio. Outros pecados necessitam de Cristo, mas o desespero o rejeita. O desespero fecha as feridas de Cristo de tal modo que nenhum sangue cai delas para o curar. Essa é a voz do desespero. O meu pecado é maior do que a misericórdia de Deus possa perdoar. Ele torna a ferida maior do que o curativo. O desespero é um pecado que afronta a Deus. Ele é um sacrilégio, pois rouba as joias da coroa de Deus. O seu poder, a sua bondade e a sua verdade. Como Satanás triunfa ao ver o desespero lançando a honra dos atributos de Deus no pó. O desespero lança fora a âncora da esperança. E então a alma começa a naufragar. O que acontecerá com o navio em meio a uma tempestade se ele não tiver uma âncora? O desespero aprisiona os homens na impenitência. Li sobre um homem chamado Hubertus, que morreu desesperado. Ele declarou suas últimas palavras assim: entrego os meus bens ao rei, o meu corpo à sepultura e a minha alma ao diabo. Como diz Isaías 38:18, não esperarão em tua verdade os que descem a cova. Os que descem a esse abismo de desespero não podem esperar na verdade da promessa de Deus. E esse desespero tende a crescer, transformando-se finalmente em terror e em delírio. 9. Sem arrependimento, o pecado abate um homem em um abismo sem fundo e então ele é abatido de fato. O pecado atrai o inferno aos seus calcanhares. Os ímpios serão lançados no inferno. Salmos 9:17. Nem desejo falar sobre a perda do bem que o castigo acarreterá, o que os teólogos pensam ser a pior parte do inferno, a saber, ser privado da visão beatífica de Deus. Na tua presença há fartura de alegrias. Salmo 16:11. Basta dizer que o castigo que será sentido já será suficientemente mau. A ira virá sobre os pecadores em sua máxima extensão. 1 Tessalonicenses 2:16. Se é tão terrível quando a ira de Deus se acende apenas por um momento e uma de suas faíscas cai na consciência de um homem enquanto ele ainda está nesta vida, o que será quando Deus despertar toda a sua ira? Salmo 78:38. Como foi triste o que aconteceu com o infiel Francis Spira. Quando ele bebeu um pouco do cálice da ira, ele enlouqueceu. A sua carne mingou e ele se tornou um terror para si mesmo. O que será então estar no inferno para sempre? Alguns podem perguntar, onde está o inferno? Mas como disse Crisóstomo, não estejamos curiosos de onde ele está, mas que tenhamos cuidado de escapar dele. Porém, para satisfazer a curiosidade, o inferno é um lugar terrível, é um lugar baixo, para que se desvie do inferno embaixo. Provérbios 15:24. Há diversidades dos tormentos no inferno. Nas doenças corporais, é raro que mais do que uma doença de cada vez perturbe o doente, mas no inferno há uma diversidade de tormentos. 1. No inferno existem trevas. Aquele é um lugar sombrio. Judas 1:13. 2. No inferno existem grilhões e cadeias. 2 Pedro 2:4. Deus possui cordas de ouro, as quais são os seus preceitos que prendem os homens ao dever. Mas ele também tem cadeias de ferro, as quais são, em parte, o seu decreto de ordenar os homens para a destruição, e, em parte, o seu poder de os amarrar e acorrentar sob a ira. Observe que o fato de os ímpios se encontrarem acorrentados no inferno dá a ideia de que eles não podem se mover ali, o que talvez poderia aliviar um pouco e diminuir a sua miséria. Porém, eles ficarão presos de maneira que jamais poderão se mexer. Os ímpios podem passar de um pecado para outro, mas no inferno não se moverão de um lugar para outro. 3. No inferno existe o verme que nunca morre. Marcos 9:44. Isso se refere a uma consciência que acusa a si mesma, o que é tão torturante que se assemelha a um verme cheio de veneno
corroendo o coração de um homem. Os que não ouvem a voz da consciência sentirão o verme da consciência. A severidade dos tormentos do inferno. O inferno é descrito como consistindo em um lago de fogo, Apocalipse 20:15. O fogo é o elemento mais torturante. A fornalha ardente de Nabucodonosor era apenas um fogo de faz de conta em comparação ao fogo do inferno. Esse é chamado de fogo eterno, Mateus 25:41, como se Deus tivesse inventado algum tormento aperfeiçoado. Os gritos que ouvimos a partir dele são: estou atormentado nesta chama, Lucas 16:24. 1. Os tormentos do inferno estarão sobre todas as partes do corpo e da alma. O corpo será atormentado. Aquele corpo que era tão terno e delicado que não podia suportar calor ou frio, sofrerá em todas as suas partes. Os olhos serão atormentados com o olhar dos demônios e os ouvidos, com os gritos terríveis dos condenados. A língua inflamada pela paixão terá fogo suficiente. Manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Lucas 16:24. Todos os poderes da alma serão atormentados. A mente compreenderá o desprazer de Deus. A memória lembrará das misericórdias que foram desperdiçadas, dos meios da graça que foram desprezados e que um céu foi perdido. A consciência será atormentada com autoacusações. O pecador se culpará por ter extinguido e resistido ao Espírito Santo. Os ímpios não apenas serão forçados a ver o diabo, mas serão aprisionados na mesma cela do leão que ruge e escuspirá fogo na cara deles. Os ímpios devem ouvir a linguagem que descreve o inferno. Os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus. Apocalipse 16:9. Ouvir reprovações a Deus e ter os ouvidos presos aos insultos e blasfêmias. Que inferno será este? 2. Os tormentos do inferno não têm fim para eles. Orígenes delirou falsamente acerca da existência de uma corrente ardente na qual as almas dos pecadores e até mesmo dos demônios seriam purgadas e depois iriam para o céu. Mas a Escritura afirma que quem não for purgado do pecado pelo sangue de Cristo, 1 João 7, será abatido sob a ira de Deus por toda a eternidade. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Apocalipse 14:11. A palavra para todo sempre é mais ardente do que o fogo. Por ocasião da morte, todos os nossos sofrimentos terrenos morrem, mas os tormentos do inferno são tão duradouros quanto a eternidade. Buscarão a morte e não acharão. Apocalipse 9:6. Sempre morrendo, mas nunca mortos. Aqui na terra, o ímpio pensava que uma oração e um culto na igreja eram coisas demoradas. Amós 8:5. Mas quanto tempo ele ficará no inferno? Para sempre. 3. As dores do inferno são ininterruptas. Quando o homem dorme, ele deixa de sentir sua aflição. Porém, não há sono no inferno. O que os condenados dariam por uma hora de sono? E não descansam nem de dia, nem de noite. Apocalipse 4:8. Na dor exterior, há algum alívio. A dor de queimaduras, por vezes, é amenizada e um doente pode ter alguma melhora. Mas a alma condenada nunca diz, eu tenho algum alívio. As dores infernais são sempre agudas e fortes. Não há uma gota de água para refrescar a língua da agonia desse fogo. 4. No inferno, os ímpios verão os piedosos entrando em um reino e verão a si mesmos presos à miséria eterna. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vides Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Lucas 13:28. Quando os pecadores virem aqueles que eles odiaram e desprezaram colocados à direita de Cristo e coroados de glória, e eles próprios expulsos junto com os demônios, aliás, quando os ímpios virem aqueles a quem maltrataram e perseguiram, se sentarem como seus juízes e se juntarem a Cristo para os condenar, como isso agravará a miséria dos condenados ao inferno e os fará ranger os dentes por inveja. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo?
1 Coríntios 6:2. 5. No inferno, os ímpios não terão ninguém que se compadeça deles. É o consolo ter amigos que nos confortam em nossos sofrimentos, mas os condenados não têm ninguém que se compadeça deles. A misericórdia de Deus não terá piedade deles. A misericórdia de Deus, quando abusada, transforma-se em fúria. Deus, o Pai, não terá piedade, antes rirá deles. Rirei na vossa perdição. Provérbios 1:26. Não é triste que uma alma condenada esteja em chamas e que Deus esteja sentado e rindo dela? Jesus Cristo não terá piedade dos ímpios. Eles desprezaram seu sangue e agora o seu sangue clama contra eles. Os anjos não se compadecerão deles. Será algo desejável para os homens ver a justiça de Deus glorificada. Os santos no céu não se compadecerão deles. Os santos foram continuamente perseguidos por eles. E o justo se alegrará quando vir a vingança. Salmo 58:10. Mesmo seus parentes mais próximos, que viveram como eles na terra, não se compadecerão deles. O pai não se compadecerá do seu filho no inferno, e nem a esposa terá piedade do marido. A razão é que os santos glorificados terão as suas vontades perfeitamente submissas à vontade de Deus, e quando contemplarem a vontade dele sendo executada, se regozijarão, ainda que seja na condenação dos seus familiares mais próximos. Assim, o pecado abate os homens, os conduz ao inferno, desceram ao inferno. Ezequiel 32:27. Desse modo, mostrei de quantas maneiras o pecado abate um homem. 4. Veja o texto cumprido diante de você nesse dia. O pecado abateu a nação. Estamos caídos, se não colapsados. Não nos falta pecado. Há um espírito de maldade na terra. Nossos pecados são poderosos e sanguinários. Amós 5:12. Oséias 4:2. Os pecados da Dinamarca, da Espanha, da França e da Itália foram trazidos para a nossa nação. Temos muitas sodomas em nosso meio e podemos temer que o cordel de confusão seja estendido sobre nós. Isaías 34:11. Nossas inimizades e nossas blasfêmias nos tornam em trombetas soando contra o céu. Se os nossos pecados estivessem gravados em nossa testa, teríamos vergonha de olhar para cima. Os homens inventam novos pecados, inventores de males. Romanos 1:30. Alguns inventam novos erros e outros inventam novas armadilhas. Esta era excede as eras anteriores no que diz respeito ao pecado. Como acontece com as profissões, pode haver ofícios antigos, mas há agora alguns novos comerciantes que têm mais destreza e mais habilidade para executar o seu ofício do que alguns que o fizeram no passado. Assim é com o pecado. O pecado é um comércio antigo, porém, agora há pessoas vivas que são mais habilidosas no pecado do que aquelas que estão mortas e partiram. Antigamente, os pecadores eram iniciantes no pecado, em comparação com os pecadores atuais. Eles são hábeis na autocondenação, são filhos nécios e não entendidos, são sábios para fazer mal, mas não sabem fazer o bem. Jeremias 4:22. A casa da moeda do diabo abre todos os dias e o pecado é impresso mais depressa do que o dinheiro. As pessoas pecam com avidez. Havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Efésios 4:19. Abominável e corrupto é o homem que bebe a iniquidade como a água. Jó 15:16. Os homens são mais ímpios após lançarem fora o véu da modéstia. O perverso não conhece a vergonha. Sofonias 3:5. Lemos que Nabucodonosor foi dado o coração de um animal. Daniel 4:16. Se todos os que têm o coração de animais também tivessem o rosto de animais, os homens seriam muito raros. E se o pecado se eleva a tal nível, então ele pode muito bem nos abater. Enquanto há uma febre alta, o corpo não sente bem-estar. Por se encontrar na febre alta do pecado, nossa nação está definhando. Será que o pecado não tem nos abatido? Quantas guerras, pestes e incêndios têm ocorrido entre nós?
O esplendor e a magnificência da cidade foram abatidos e reduzidos a cinzas. O pecado abateu a nossa reputação. O pecado é a vergonha das nações. Provérbios 14, 34. Houve um tempo quando Deus fez os feixes de outras nações se inclinarem ao nosso molho. Gênesis 37, 7. Mas a nossa antiga fama e renome estão eclipsados. Eu vos fiz desprezíveis e indignos. Malaquias 2:9. O comércio foi abatido, os bens de muitos foram reduzidos a nada. O bolso deles está vazio, o seu frasco de óleo está vazio. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Rute 1:21. O pecado já abateu outras nações e pensamos que vamos nos sair melhor do que elas? Salviano observa que na África, quando a Igreja de Deus decaiu de sua pureza, a terra abundou em vícios e ficou repleta de pecado. Depois os vândalos entraram na África e a espada do inimigo os fez sangrar. Sabei que o vosso pecado vos há de achar. Números 32, 23. O pecado lhe perseguirá como um cão de caça. Quais são os pecados que abateram essa cidade e essa nação desse modo? 1. O primeiro pecado que nos abateu é o orgulho. A soberba do homem o abaterá. Provérbios 29, 23. O orgulho está no sangue. Os nossos primeiros pais aspiraram ser Deus. Eles não se contentaram em conhecer Deus, mas quiseram ser tão conhecidos quanto Deus. Agostinho chamou o orgulho de a mãe de todo o pecado. Os reis persas queriam que a sua imagem fosse adorada por todos os que entrassem na Babilônia. Sapor descreve a si mesmo como irmão do sol e da lua e companheiro das estrelas. Calígula, o imperador, ordenou que ele fosse adorado como um deus. Ele fez com que fosse erigido um templo para si mesmo. Ele costumava mandar sacrificar animais em honra de si mesmo. Por vezes, assentava-se com uma barba dourada e um relâmpago na mão, como Júpiter, e outras vezes com um tridente, como Netuno. Algumas pessoas seriam melhores se, como disse Solon, pudéssemos arrancar o verme do orgulho da sua cabeça. O orgulho arruína as nossas virtudes e envenena as nossas misericórdias. Quanto mais alto nos erguermos em orgulho, mais baixo Deus nos abate. O Senhor desarraiga a casa dos soberbos. Provérbios 15, 25. Há um orgulho espiritual que se manifesta de 3 formas. 1. Alguns se orgulham das suas capacidades. O Senhor os enriquece com inteligência e capacidades. Então o orgulho irradia do seu coração para sua cabeça e os deixa deslumbrados. Herodes se orgulhava do discurso que fazia e desejava para si aquela glória que devia ter dado a Deus. O seu orgulho fez com que ele fosse abatido, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus e, comido de bichos, expirou. Atos 12, 23. 2. Alguns se orgulham dos seus deveres. Esse verme do orgulho se reproduz em frutos doces. Eles já fizeram tantas orações e ouviram tantos sermões, jejum 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Lucas 18, 12. Agora pensam que Deus está em dívida com eles e que serão aceitos pelas suas práticas religiosas. O que é isso senão orgulho? Não é fazer dos nossos deveres um Cristo? O diabo destrói alguns fazendo-os negligenciar o dever e destrói outros fazendo-os idolatrar o dever. Melhor é aquela fraqueza que me humilha do que aquele dever que me torna orgulhoso. 3. Alguns se orgulham das suas graças. Parece estranho que alguém se orgulhe das suas graças, visto que a graça é dada aos humildes. Mas o orgulho não provém da graça que está em nós, mas da corrupção que em nós habita. Não provém da força da santidade, mas da fraqueza dela. Pode ser dito que os cristãos se orgulham das suas graças quando colocam demasiada confiança sobre ela. Em Mateus 26, 33, Pedro diz: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Aqui houve um orgulho duplo. Em primeiro lugar, ele pensava ter mais graça do que os demais apóstolos. Em segundo lugar, Pedro confiou demais em suas graças. Ele se apoiou mais na sua graça do que em Cristo. Os homens se orgulham das suas graças quando desprezam outros que consideram-se inferiores a eles no que diz respeito à graça. Em vez dos fortes suportarem as debilidades dos fracos, Romanos 15, 1, estão prontos a desprezá-los.
O nosso Salvador viu esse orgulho se manifestando nos seus próprios discípulos e os advertiu contra isso. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos. Mateus 18:10. Há um orgulho carnal. Eu chamo de carnal porque ele se relaciona com objetos carnais. 1. Alguns se orgulham dos seus corpos. O orgulho é visto em vestidos longos e detalhados. As pessoas gastam entre pentes e espelhos o tempo que deveriam passar em oração e meditação santa. O orgulho é visto na pintura dos seus rostos, quando colocam as cores do diabo sobre a obra de Deus. Porém, a virtude é mais bela para Deus. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. 1 Pedro 3, 3-4. O orgulho é visto na pintura dos seus rostos. Quando vemos manchas no rosto de alguém, isso evidencia que o seu sangue está contaminado. Assim, as pinturas no rosto mostram que o coração está contaminado. Cipriano disse: aqueles que pintam o seu rosto podem justamente temer que na ressurreição o seu Criador não os reconheça. O orgulho é visto nas roupas estranhas com que algumas pessoas se vestem, ou melhor, se disfarçam. Vestem-se como se fossem um arco-íris. Adão tinha vergonha da sua nudez, mas esses deveriam ter vergonha da sua roupa. Estão vestidos de modo tão espalhafatoso e indiscreto que tenta o diabo a se apaixonar por eles. 2. Alguns se orgulham dos seus bens. As riquezas são um combustível para o orgulho. Eleva-se o teu coração por causa das tuas riquezas. Ezequiel 28:5. Os corações dos homens se elevam junto com as suas riquezas, assim como os barcos do Tâmisa se erguem junto com a maré. Ora, todo esse orgulho provocará um naufrágio. Por esse pecado, Deus atinge a muitos com loucura, e assim eleva a montanha do orgulho. Deus manchou o orgulho da glória da Inglaterra. Isaías 23:9. Ele nos despojou de nossas joias. A soberba precede a ruína. Provérbios 16:18. Onde o orgulho conduz a caravana, a destruição vem na retaguarda. 2. Um outro pecado que tem nos abatido é a negligência do culto familiar. A religião nas famílias dos homens está em baixa. Há pouca leitura das Escrituras. Frequentemente, eles dão mais atenção para os jogos do que para a Bíblia. Há pouca oração. Uma das marcas dos réprobos é que eles não invocam ao Senhor. Salmos 14:4. O ateu nunca ora. Os gregos pediam conselhos aos seus deuses falsos por meio de oráculos. Os persas por meio dos seus magos. Os gauleses por meio dos seus druidas. E os romanitas por meio dos seus agouros. Os pagãos orarão e os cristãos não? As criaturas, pelo instinto da natureza, clamam a Deus. Os filhotes dos corvos clamam por alimento. Salmo 147:9. A oração não tem inimigos, a menos que sejam espíritos infernais e aqueles que são semelhantes a eles. Chaves usadas frequentemente são brilhantes, mas se forem postas de lado e deixarem de ser usadas, ficam enferrujadas. Assim acontece com o coração dos homens. Se não estiverem habituados à oração familiar, ficarão enferrujados com o pecado. Por isso, Deus nos abateu, pois foi Ele quem derrubou muitas casas nessa cidade, mas o fez por serem casas profanas. Não havia oração nelas. Como podemos pensar em obter uma bênção de Deus se nunca pedimos? Se assim fosse, Deus estaria agindo conosco de modo diferente do que agiu com seu próprio Filho, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas. Hebreus 5:7. 3. Um outro pecado que nos abateu é a violação da aliança. Não guardaram a aliança de Deus, preparou caminho à sua ira, não poupou as suas almas da morte, mas entregou a pestilência às suas vidas. Salmo 78, 10, 50. O povo de Cartago foi notável por ter quebrado a aliança. Ah, se esse pecado tivesse morrido com eles! Essa erva daninha não cresce em nosso solo? Na ocasião do batismo,
Não fizemos um voto de lutar sob o estandarte de Cristo contra o mundo, a carne e o diabo? Não fizemos a aliança solene de sermos o povo do Senhor, de reluzirmos em santidade? Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias. Deuteronômio 5, 28, 29. Somos parecidos demais com o mundo, mas onde está a nossa conformidade com Cristo? O pecado não desafia Cristo com relação ao seu ofício de rei? Essa é a grande controvérsia. Quem reinará, o pecado ou Cristo? Por isso, Deus tem sido como uma traça para nós e podemos temer que Ele cumpra a seguinte ameaça: trarei sobre vós a espada, que executará a vingança da aliança. Levítico 26, 25. 4. Um outro pecado que tem nos abatido é o abuso do Evangelho. Estamos doentes com a doença de Jael. Eles desprezaram o maná. A nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Números 21, 5. Nós temos tido fastio do pão da vida. O Evangelho é o sinal visível da presença de Deus. É o canal sagrado que conduz o óleo dourado da misericórdia. É o espelho em que vemos a face de Cristo. É o banquete celestial com o qual Deus alegra e anima as almas do seu povo. Isaías 25, 6. Mas não havia uma só pessoa com apetite pelo Evangelho na Inglaterra? As pessoas tinham comichão nos ouvidos e não sabiam o que ouvir. Será que não foi a nossa curiosidade que nos levou à escassez? Deus não tem uma maneira melhor de aumentar o preço do Evangelho do que removê-lo. Certamente Deus nos abateu quando a escuridão se sobrepôs ao nosso horizonte e o Senhor permitiu que tantas centenas de luzes fossem colocadas debaixo de um alqueire de uma só vez. Os sacerdotes egípcios de outrora diziam ao povo que quando qualquer eclipse acontecesse, os deuses estavam zangados e grandes misérias se seguiriam. Não são desconhecidas as tristezas, catástrofes que têm se seguido a esse eclipse espiritual. 5. Outro pecado que tem nos abatido é a avareza. A avareza, que é a idolatria. Colossenses 3:5. Quando os homens, como a serpente, lambem o pó, então Deus os coloca no pó. Pela iniquidade da sua avareza me indignei e o feri. Escondi-me e indignei-me. Contudo, o rebelde seguiu o caminho do seu coração. Isaías 57:17. A cobiça é o câncer da alma. Os homens se colocam no topo do mundo quando Deus está prestes a arrancar o mundo debaixo de seus pés. A cobiça é uma chave que abre a porta para mais impiedade, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo 6:10. Um homem cobiçoso não se dará por satisfeito ao cometer qualquer pecado. A cobiça fez Absalão tentar destronar o seu pai. A cobiça fez com que Acabe assassinasse o inocente Nabote. E no que as riquezas de um homem lhe tornam melhor no dia de sua morte? Nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. 1 Timóteo 6:7. Que confusão ocorre quando o rico avarento morre. Os seus amigos lutam pelo seu dinheiro. Os vermes lutam pelo seu corpo. Os demônios lutam pela sua alma. É mais odioso ver esse pecado naqueles que mais professam sua fé. Eles fingem viver pela fé e, no entanto, são tão mundanos e cobiçosos quanto os demais. Eles são como manchas na face da religião. Procuras tu grandezas para ti mesmo? Não as procures. Jeremias 45:5. Deus tem nos abatido por causa desse pecado. Ele fez murchar a nossa figueira e permitiu que as lagartas comessem a nossa videira. 6. Outro pecado que tem nos abatido é a infrutuosidade sob os meios da graça. Israel é uma vide estéril. Oséias 10:1. Sua seiva é suficiente apenas para produzir folhas. Nós temos passado por muitas podas. As gotas de prata do céu têm caído sobre nós, mas não produzimos os frutos da humildade e do arrependimento. Podemos falar do Evangelho,
mas isso serve apenas para gerar folhas e não frutos. A esterilidade nos abateu e devemos recear que isso venha a ser a causa de sermos arrancados. Deus pode retirar a sebe e deixar um javali selvagem invadir sua vinha. Aqueles que fugiram da Inglaterra nos tempos da Rainha Maria reconheceram que aquela calamidade os atingiu pela sua grande inutilidade sob os meios da graça, que homem semeará sua semente em solo estéril. Se o Senhor faz um investimento e não vê um bom retorno, a palavra seguinte será: corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Lucas 13:7. 7. Outro pecado que tem nos abatido é o pecado de perjurar. Cristo disse: de maneira nenhuma jureis. Mateus 5:34. E está escrito que um homem piedoso teme o juramento. Eclesiastes 9:2. Na verdade, deveríamos chorar por dificilmente podermos sair às ruas sem ter os nossos ouvidos atingidos com juramentos e maldições. Crisóstomo passou a maior parte dos seus sermões em Antioquia pregando contra os perjuros. Atualmente, precisamos de muitos Crisóstomos pregando contra esse pecado que pode muito bem ser chamado de obra infrutuosa das trevas. Efésios 5:11. Pois é um pecado que não traz em si nenhum prazer ou proveito. Os homens disparam os seus juramentos como se fossem tiros contra o céu. Conheci um grande perjuro, disse Robert Bolton, cujo coração foi tão cheio por Satanás que mesmo em seu leito de morte perjurou o máximo que pôde e desejou que aqueles que estavam ao seu redor o ajudassem a proferir juramentos e ofensas. O Senhor tolera homens que proferem palavras ociosas? O que ele fará com quem profere juramentos pecaminosos? Por cada juramento que um homem faz, Deus coloca uma gota de ira no seu frasco. Não, normalmente, os juízos de Deus alcançam o perjuro nesta vida. Li sobre um rapaz alemão que costumava perjurar e inventar novos juramentos. O Senhor pôs um câncer na sua boca que destruiu a sua língua. Mas você diz: eu tenho o hábito de perjurar e não posso evitar. Será que essa é uma boa desculpa? É como se um ladrão suplicasse a um juiz que não o condenasse pelo fato de que já é seu hábito roubar e assaltar. O juiz dirá: então, certamente você morrerá. Esse pecado tem nos abatido, pois por causa dos juramentos a terra se lamenta. Jeremias 23:10. Filho meu, atende à minha sabedoria. A minha inteligência inclina o teu ouvido, para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados do inferno, para que não ponderes os caminhos da vida. As suas andanças são errantes, jamais os conhecerás. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca. Longe dela seja o teu caminho, e não te chegues à porta da sua casa, para que não des a outrem a tua honra, e não entregues a cruéis os teus anos de vida, para que não farte a estranhos o teu esforço, e todo o fruto do teu trabalho vá parar em casa alheia, e no fim venhas a gemer no consumir-se da tua carne e do teu corpo. E então digas: como odiei a correção, e o meu coração desprezou a repreensão. E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos meus mestres inclinei o meu ouvido. No meio da congregação e da assembleia foi que eu me achei em quase todo o mal. Bebe água da tua fonte, e das correntes do teu poço derramar-se-iam as tuas fontes por fora, e pelas ruas os ribeiros de águas sejam para ti só
e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gacela graciosa. Os seus seios te saciem todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. E porque, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher e te abraçarias ao peito de uma estranha, eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele pesa todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá porque desavisadamente andou, e pelo excesso da sua loucura